o que ele fez de errado? Monta o time errado, Sormani. Ele não tem repertório, time totalmente espaçado em campo, defesa mal treinada, tem um monte de coisa errada. E outra, esse número superfaturado de 60% aumentou muito por causa da campanha no Campeonato Paulista, que é um campeonato... Como você costuma dizer Ok, sempre. mas aí aumentou, entendeu? Sim. Aumentou, Mas é um aumentou. campeonato Mas que assim, fez lambança na Sul-Americana, eu não esqueço. Fez lambança. Na Libertadores também. 2 jogos, Sul-Americana que eu digo do ano passado. 2 jogos covardes contra o Racing. 2 jogos covardes contra o E bateu Racing. o campeão. 2 jogos covardes. Que o Racing que tomou porrada não sei de quem recentemente. Sim, mas no ano passado ele Não, bateu o tudo campeão. bem, tudo bem. Mas não era, passado ele bateu o campeão. mas não era o super time. Sim, mas bateu o campeão. Só pra Na final ganhou de quem, o Racing? Só de um Cruzeiro totalmente. E depois ele detonado. joga a tudo Recopa bem, e ganha mas também. deixa eu concluir. Deixa eu esquecer da... Vamos lá. 2 jogos covardes contra o Racing. Foram mesmo. Foram. Isso a gente não... Contra o Flamengo, não sei se vocês lembram, o Corinthians quase tomou uma goleada de 7 no Maracanã, que o Hector lá conseguiu perder um gol cara a cara com ele e o Cristo Redentor. Aqui, o time empurrado pela torcida, com o Flamengo que estava mais ou menos naquele dia, outro jogo covarde. Isso, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí você vai falar, bateu na semi dos dois. Tá bom, bateu na semi dos dois, ok. Isso pra mim não é título, mas enfim. Nesse ano, as lambanças que ele fez na Libertadores, por Deus. E a Sul-Americana, vocês viram como foi o começo aí. O time sofreu para jogar contra o Huracan. Mas o Quesada, eu E o concordaria com Campeonato você. Brasileiro, vamos lá, 12 pontos disputados, 4 conquistados. É pouco. Não dá pra gente pouco. normalizar perder pro Fluminense. Nada contra o Fluminense. Um time que quer atingir, se estivesse nesse nível realmente que a gente tá falando aqui, que não tá, ele jamais perderia pro Fluminense. Ele teria que fazer os 3 pontos contra o Fluminense, como é obrigado a fazer 3 pontos amanhã contra o Sport, se quiser brigar por alguma coisa. E só para encerrar, eu contei aqui o técnico dentro do vestiário falando e a boleirada lá no outro canto do vestiário, nem aí com ele. Isso é informação. Não, o próprio discurso do Memphis vai ao encontro do que você está falando. E aí o Memphis vem e passa... Permite ele. Deixa eu perguntar para Isa também. Isa, a gente tem 2 Corinthians. A gente tem um Corinthians de resultados e tem um Corinthians de desempenho. O Sormani tem razão, ganhou o Campeonato Paulista. Mas também, Sormani, perdeu a Copa Sul-Americana do ano passado, perdeu a Copa do Brasil do ano passado. Certo? Mas não, digo, Flavinho, o que eu quero dizer é o seguinte... O Corinthians não pode, a régua não pode ser medida por campeonatos sul-americanos, porque nenhum técnico, à exceção do Tite, todos os técnicos que dirigiram o Corinthians em competições sul-americanas fracassaram. Eu sei, mas uma hora, de um jeito ou outro. O Tite, por exemplo, foi eliminado. Pois é, mas é que tá. Você não pode usar isso como parâmetro. Não. Porque se todo mundo fosse técnico do Corinthians, se o Corinthians bate campeão da Libertadores, que nem o Flamengo bate, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, etc., o Grêmio, o Cruzeiro, se bate toda hora campeão, vem um cara desse e vai mal, você fala assim, pô, foi mal na Sul-Americana. Você mesmo fala que o Flamengo, até outro dia também, era quase acesso negado. Sim. E veio alguém que conseguiu mudar essa realidade. Então, tá? Mas se não vem alguém e não consegue mudar, você não pode crucificar o cara. Mas porque a realidade do Corinthians é essa. Estou crucificando a realidade do Corinthians é o seguinte, vai na Comebol, mete o dedo na catraca e o acesso é negado. Não adianta. Mas aí, Isa, não se pode negar o mau futebol na Sul-Americana do ano passado, na Copa do Brasil do ano passado, na pré-Libertadores desse ano. Sabe pra mim qual foi um jogo emblemático desse Corinthians? Aquele primeiro mata-mata da Libertadores desse ano contra o time da Venezuela, que eu nem lembro o nome. O time universitário lá. Jogou mal pra burro, eu concordo com você. Aquele jogo, pra mim... Porque assim, tudo bem, realmente eu vou concordar com o Sormani de que o Corinthians tem uma certa dificuldade em competições sul-americanas, né? Até em momentos que a gente acha que o Corinthians vai mais longe, apesar de ter chegado na semifinal ano passado, mas o Corinthians tem dificuldade com esse tipo de competição. Agora, esse jogo contra o time da Venezuela foi um negócio, assim, em casa. O Corinthians com uma baita dificuldade. A gente achou até que o jogo ia para os pênaltis. E um time estreante, quase amador, exatamente. Não dá para um time com a grandeza do Corinthians jogar dessa forma contra um time que, vamos combinar, né? A gente nem sabe direito de onde veio. Sim, né? não. Então, mas o que eu quero falar é o seguinte. Um técnico que fez o que ele fez no ano passado e bate campeão paulista, eu acho que esses jogos ruins do Corinthians, agora no início do Campeonato Brasileiro, torneios aí sul-americanos, eu acho que passa muito mais pelos jogadores do que por ele.
Mas sabe o que eu acho, Sormani? Aí, realmente, se você for analisar os resultados que ele conquistou, Campeonato Paulista, depois de um bom tempo sem conquistar título, ele realmente fez um trabalho que, se você for pensar, a gente, em certo momento, achou que o Corinthians ia cair. E o Corinthians consegue uma vaga para pré-Libertadores, no fim das contas. Então, realmente, esses resultados são bons. Agora, eu acho que a questão do Ramon, e aí o Quesada vai poder falar melhor, é relacionamento, que dizem que na Argentina também ele já tinha essa dificuldade em administrar o relacionamento dentro dos elencos, apesar da torcida do River amar ele, porque ele é super campeão lá, mas parece que já era uma dificuldade que ele tinha, essa questão de relacionamento. E, pra mim, quem demitiu, assinou a demissão foi o Memphis, né? O Augusto Melo também, pelo que eu sei, também o Quesada pode afirmar com mais precisão, o Augusto Melo não gostava muito já do trabalho dele e já tinha pensado em demitir ele logo no fim do ano passado. Quem segurou foi o Soldado. Então assim, só não demitiu porque ele conseguiu a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, naquela arrancada, que foi uma arrancada histórica. Sim. Mas uma arrancada histórica contra adversários que estavam mal. É isso que a gente precisa entender. Mas, Quesada, como você sempre fala, é o que tinha. É o que tinha. Então, mas aí é que tá. A gente não pode se enganar por causa de um título do Campeonato Paulista, que não é pouco, tá? Título é título. Não se discute aqui. Ah, mas o Palmeiras não estava bem. Bem, problema do Palmeiras se ele não estava bem. O Palmeiras que se vire lá com os problemas dele. O Corinthians tem os dele e o Palmeiras tem os dele, né? Então, o Corinthians... cada um com seus problemas. Mas, assim, o time é mal treinado. O time é mal treinado. Eu tenho o desprazer de ver todos os jogos do Corinthians. Eu vejo todos os jogos. Eu vejo jogos de todo mundo. Eu deixei de ver um jogo do Santos, mas eu vejo todos os jogos do Corinthians. Eu deixei de ver 2 jogos do São Paulo. E do Palmeiras eu vejo tudo também. Então, eu tive o desprazer de ver todos os jogos do Corinthians com o Ramon. Eu peguei depressão. Porque os jogos eram ruins. Tem muitos jogos ruins, cara. Tem jogos ruins. O sistema defensivo do Corinthians. Nossa, deixa eu falar. Terrível. Quando o Corinthians contratou o Ramon... Eu era contra. Sim, eu também. Eu estava nos Estados Unidos conversando com você, com o Flavinho e com o Facicano. Eu falei, por Deus do céu. estava aqui com a gente. Como é que vai contratar Super corintiano. A hora que foi contratado, o Miquelê estava na redação, o que nós falamos pra ele? Série B, meu companheiro. Eles deram risada. Fez um escape com o Ramon. Eu falei isso. Porque o trabalho dele no Vasco foi ruim. Não foi um trabalho legal. Mas... eu não acho que o trabalho dele no Corinthians era ruim. Eu não acho. Não, ele não era ruim, isso não era bom. Acho que os resultados era ruim. Acho que são coisas diferentes, é incrível isso, e só o futebol permite isso. Resultados bons e trabalho ruim. Acontece também. O trabalho do Ramon acho que não era bom. Aliás, tem uma coisa engraçada que eu queria contar para vocês. Ontem eu tive com o Bruno Camarão, que vocês conhecem, nosso colega da Band News FM, grande sujeito, do Grupo Bandeirantes. E São Paulo, né? Oi? Ele torce pro São Paulo, né? Ele torce pro Ceará. Aí o Camarão... Ceará barra outro alvinegro também. Outro alvinegro. Ele estava me contando que ele fala muito com repórteres argentinos, jornalistas amigos argentinos e tal. E que para os argentinos é uma aberração. Não é uma aberração. É inexplicável o Ramon Dias ser técnico de um time do tamanho do Corinthians. Os caras falam assim, escuta, caraca, vocês estão loucos. O Ramon Dias é um técnico dos anos 90, é um cara que parou no tempo e tudo mais e tal. Que seria como... ele fez esse paralelo. O Vanderlei... o Vanderlei dirigiu o River Plate. A gente ia falar a mesma coisa. Falei, escuta, os caras do River Plate estão malucos. O Vanderlei... enfim, acabou. O tempo dele... Não acabou, coitado do Vanderlei. A gente gosta muito do Vanderlei. Mas, enfim, o tempo passa para todo mundo. Chega uma hora que encerra. Então, para eles é muito estranho, o Sormani e Quesada, o Ramon Dias ter espaço num time como o Vasco e logo depois como o Corinthians. Que acho que isso mostra a deficiência, sei lá, a escassez de técnicos. A gente vive uma crise técnica no Brasil, né? De comissão técnica, na verdade. Aí teriam que ter uma análise muito profunda por que isso está acontecendo. É a questão de formação, é a questão da gente dar menos espaço para esses treinadores que surgem aqui, o que é. Mas, assim, realmente, hoje, se a gente for pensar em treinadores brasileiros que têm espaço nos times grandes, a gente conta só menos. Quer ver, ó? Vamos lá. Os 12, tá? Palmeiras, estrangeiro. Abel, português. Palmeiras, estrangeiro. Tô botando aqui, estrangeiro. São Paulo. Zubeldia, argentino.
Santos. Sem Mas o último era... Caixinha, Era o português. Caixinha. Era estrangeiro. Mas eu acho que vai... Não tô achando que vai ficar o Sampaio, hein? Eu também. Tá, mas o o Santos último era ganhar do estrangeiro. São Paulo domingo. O Corinthians, o último era estrangeiro. A gente vai falar do estrangeiro. já já. Tá. Aí pega os 4 do Rio. Flamengo, Brasileiro. Vasco brasileiro. Quem é o Carille. Fluminense. Era Mano, agora Renato. Brasileiro. Botafogo, Paiva, português. Estrangeiro. Aí Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Cuca. Brasileiro. Cruzeiro é Léo Jardim, português. Estrangeiro. Aí pega o Inter. Brasileiro, o Roger e era o Quinteiros. E o agora saiu. E era o argentino. Então, argentino, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos 12, os 12 grandes e tal, a gente tinha, contando os demitidos, recém-demitidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrangeiros. 7 Se você pegar Bahia e Ceará, vai para 8 estrangeiros e 6 brasileiros. O Ceará, quem é o técnico? É o Vojvoda e do Ceará não. Fortaleza. Vojvoda e o Bahia é o Rogério Ceni. Eu tô botando os times que estão sempre brigando lá em cima. O que dá uma distorcida aí tá sendo o Rio de Janeiro, que tem 3 técnicos brasileiros de 4 times. Né? Que são o Felipe mas Luiz. agora, né? Agora, porque há não muito tempo o Flamengo tinha uma porrada de estrangeiro. Sim, o Vasco teve o Ramon. O Ramon passou pelo Vasco. Sim. E lá dentro os caras falaram, a gente não aguenta mais esse cara. Os caras falaram lá do Vasco. Então o Corinthians contratou um cara que ninguém aguentava dentro do Vasco. Porque desses brasileiros...